Olá, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora do SCIA. Hoje trabalhando com a análise do edital da Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde, né? Principalmente para o público ligado à educação. Tem alguém que não seja de educação aqui? Alguém que não seja? Todo mundo é de educação. É um evento solidário. Nós estamos fazendo a gravação também para disponibilizar para o meu público online. Espero que vocês gostem. O pessoal também vai poder ter acesso para uma revisão do edital, uma revisão das dicas que nós vamos oferecer aqui. Tá bom? Nós temos aqui uma proposta de curso, que é um curso online também e presencial. Então, o pessoal que tem as aulas presenciais também tem acesso a toda uma plataforma para continuar revisando, continuar estudando, mesmo depois de o curso terminar, tá bom? PCI Concursos é um site, mas PCI significa Plano de Carreira Individual. O professor não faz plano de carreira individual. O professor vai para a sala de aula. E ele fica dando aula. Aí sai um edital e fica desesperado para poder estudar. E não estuda adequadamente, porque, gente, é muito conteúdo. Às vezes você se depara com um conteúdo de informática que pede para se identificar atalho. Atalho. Quem é que usa atalho? Mas eu uso atalho porque eu gosto. Mas ninguém usa atalho. Comando de teclado, não, quem é que sabe comando de teclado, gente, exatamente? E aí o concurso cobra para nós a identificação de um comando de teclado. Lê edital. Quem lê edital aqui? Quem já lê um edital inteiro, do início ao final? Edital, voltando aqui à questão do edital, as pessoas não leem edital. As pessoas, às vezes, deixam de verificar informações extremamente importantes que constam no edital e no dia da prova ficam perdidas. Como a questão, caneta, coisa simples, tipo de caneta que você vai utilizar. Tipo de caneta que você vai utilizar. Eu já vi um edital, gente, que no edital eles indicavam: você precisa colocar título no seu texto. Mas na instrução da prova não havia indicação. Um aluno não colocou título e queria entrar com recurso. Mas o edital, ele é soberano. O que nós lemos no edital? Quais são as partes que nós nos interessamos? Não, salário. Oxi, quadro, salário, você vê primeiro, você cai, você olha o edital e procura da remuneração, vai logo no foco da remuneração, identifica os benefícios. Depois você vai para a quantidade de vagas, depois você vai para o dia da prova e depois você vai para conteúdo programático. Tem gente que não sabe que vai cair redação, porque redação não está em conteúdo programático. Está no corpo do edital. E juro, eu já vi gente na hora da prova descobrindo que vai ter redação na prova. Isso é o cúmulo do absurdo. Uma pessoa que diz que quer fazer concurso público e a primeira coisa que aparece para concurso, a pessoa abraça. Não dá. No nosso caso de docência, até que a gente tem esse luxo, né? Pode se dar esse luxo. Porque quando você quer ser professor e fazer um concurso público para professor, você vai se direcionar a um edital de professor. E nós sabemos mais ou menos quais são as disciplinas que são cobradas. Português sempre é cobrado? Sempre. Não sei como é que as pessoas continuam a zerar a prova de português. Português é a disciplina que mais reprova em concurso público, gente. É a disciplina que mais reprova as pessoas. É só uma gramática. Nós temos acesso somente a uma gramática durante toda a vida. E mesmo assim, nós temos dúvidas. Todo dia, quando eu dou aula, eu descubro alguma coisa interessante da minha área. Porque a coisa bonita é português, viu? Pelo amor de Deus. E que vamos aqui, vamos fazer a nossa leitura do edital de São Francisco.
Das inscrições... Desculpa. As inscrições deverão ser realizadas de forma presencial ou através da internet. Gente, o lance do presencial voltou aqui. Porque os editais todos estavam fazendo somente inscrição online. Mas eles decidiram fazer também inscrição presencial. A gente vai não, porque em São Francisco. As inscrições presenciais de 1º a 8 de... Mas pasmem, vai ter gente que vai lembrar do edital no dia 9. Pior, vai ter gente que vai gerar o boleto e vai esquecer de pagar. Pode fazer isso. Eles colocaram pouquíssimo tempo para inscrição. Só que olha a publicação do edital. Dá tempo suficiente, gente, de você gerar logo o boleto e efetuar o pagamento no dia 1º. Mas se eu não tivesse com dia no dia 1º, cara, nós estamos no dia 9 de julho. Dá hora de juntar o dinheiro. Ela vai andando para qualquer lugar e vai juntando de transporte. Pelo amor de Deus. Aí tem gente que no dia 9 lembra. Jesus, perdi uma grande oportunidade. Uma coisa que estão falando bastante sobre esse edital comigo é... Rose, disseram que a prefeitura não tem interesse de contratar, é só para arrecadar dinheiro. Pode ser para agora. Mas um dia vai contratar, gente? Gente, vocês lembram qual foi o último concurso de São Francisco? Nem eu, não lembro também não. Tem 20 anos? 20 anos! E eles pedem emprestado também o professor do Estado. Tem professor do Estado que trabalha para o município. A maioria é reda mesmo. A maioria é reda. 20, eu não sabia que havia tanto tempo. Eu sabia que tinha muito tempo. Mas 20 anos é muito tempo. É muito tempo. Aí vejam, um dia vai chamar. E do jeito que a fiscalização está se tornando cada vez mais efetiva, concurso público, gente, não é mais uma brincadeira, não é mais qualquer pessoa que tenta ser funcionário público. São pessoas qualificadas que correm atrás dos seus prejuízos. Então, não correm atrás, não, correm à frente. Para não ficarem prejudicadas. Então, você tem um tempão, você tem uma quantidade de vagas enorme. São 28 vagas para professores de português e 60 e poucas vagas para professores de pedagogia. Com 4 vezes o número. Então, se você tem uma vaga, serão 4 pessoas classificadas para fazer a correção da redação. E não há empate, só há empate da última colocação. Ok? Você tem só a empate da última colocação. Quem está na última colocação é que identifica todo mundo que tem aquela pontuação da última colocação é que vai ser identificado, né? Todos os que estiverem na mesma colocação. Os demais não, eles colocam na sequência. Vou explicar melhor. Tem 2 pessoas com a mesma pontuação, só que no segundo lugar. Igual pontuação de segundo lugar. Só que eles não contam como se ela estivesse preenchendo somente a segunda vaga. Eles contam primeira vaga, esse empate aqui é segunda, terceira, se houver outro empate, quarta, quinta, ok? Só há empate de fato daquele número da vaga quando é o último. Entenderam o processo? Então, se você tem 40 vagas... Se eu tenho uma pessoa aqui com 80 pontos, uma pessoa aqui com 79, outra com 79, outra com 78, ele vai contar 1, 2, 3, 4. Só vai haver empate de fato se na 40ª posição houver empate de colocação, ok? É assim que tem o empate. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouco,
que é o critério de desempate. Vocês viram qual é o critério de desempate? Curiosidades do edital, gente. Critério de desempate. Quem faz a maior pontuação em nível. Quem faz maior pontuação na específica. Segundo, quem faz maior pontuação em português. Terceiro, maior idade. Então, tratem, pelo amor de Deus, de levar a sério português. Porque é critério de desempate, ok? Nem conhecimentos pedagógicos, porque conhecimentos pedagógicos vai ser específica de pedagogia. Mas para os demais professores, não é critério de desempate. Ok? Português vai ser o grande diferencial pensando no conjunto mais amplo. Para você se inscrever pela internet, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico da FAPES e aí nós nos deparamos justamente com a FAPES. Já viram alguma prova da FAPES? Não. Está pegando atrás. Eles não divulgam. Pois é. Quais foram os concursos que a FAPES fez? Candeias agora? Não, teve alguma coisa em Candeias. Candeias agora não foi, eu acho que não foi FAPES, não. Não sei se foi agora, mas Candeias agora não foi. Mas já ajuda a procurar. Porque você pode encontrar provas que circulam por fóruns. Então, eu só preciso ter um direcionamento para fazer uma busca pela internet mais pontual. Porque quando você coloca somente FAPES, prova, PDF, não aparece. Hoje nós temos várias ilustres desconhecidas bancas apresentando organização para concurso. Nenhuma delas tem a habilidade de organização de concurso que o CESP tem. Então, esqueçam, vocês não... alguém já fez uma prova estilo CESP? Então, retificar minha fala. Quando eu digo que nenhuma delas tem a habilidade de organização do CESP, é porque nenhuma delas vai ter uma apresentação contextualizada nem temática, de fato. Não haverá na prova uma relação interdisciplinar e uma relação semântica de observação. Então, essas bancas elas trabalham com um viés mais tradicional. Por exemplo, se eles colocarem que vão cobrar fonética, fonologia, com a identificação de dígrafo, vogal, ditongo, você vai ter uma questão e depois apresentar o desenvolver disso, você vai ter uma questão de identificação de dígrafo, uma questão de ditongo, uma questão vai ter uma questão de cada conteúdo que ele vai apresentar. Eles vão fazer isso. E, às vezes, questões completamente desconectadas do texto. Porque a habilidade semântica, vocês sabem o que é semântica? Semântica é a mesma coisa que sentido. É você avaliar a complexidade que o texto apresentará. Tá? Então, você tem ali uma referência semântica, até mesmo dos enunciados. Os enunciados dessas bancas são enunciados mais tradicionais. Muito mais diretos. Por exemplo, identifique no texto qual é a oração na posição de complemento nominal. Trabalhamos no curso uma técnica que eu chamo de produção de texto em 40 minutos. Por quê? São quantas questões mesmo, gente? São 60 questões. São quantas? Diga, amor. Legal essa pergunta, sabe? Porque uma aluna uma vez me deu uma referência, fez uma reflexão que eu gostei muito. Ela falou assim: Rose, se eu começar a fazer a redação antes de fazer a prova, eu vou achar que tem tempo. Seu inconsciente vai achar que tem tempo. E você corre o risco de levar mais tempo do que o necessário. Se você faz a redação ao final, você vai ter pouco tempo de reflexão. Então, o que eu vou fazer? Ela falou para mim. Eu vou fazer a redação no meio.
Mas ela não vai fazer a redação no meio, faz uma sequência e depois aí faz a redação e depois faz outra sequência, não. Ela disse que iria pegar 50% de cada disciplina, porque dessa maneira iria fazer bem 50% da prova. Eu fiquei pensando como é que ela ia fazer isso, mas ela me explicou. Ela disse que já tinha aplicado essa metodologia em outras provas. Ela lê a questão, se ela achar que vai ter muita dificuldade, ela pula. E depois é que ela volta para refazer aquelas com as quais ela sentiu maior dificuldade. Porque tem questão que, principalmente questão de sua área. Você acha que é uma questão de honra fazer? Eu tive um professor de física, gente, que ele foi meu professor de física no cursinho. Depois ele foi meu aluno no curso para a preparação para o concurso da Petrobras. E aí ele disse que só procurou um curso porque no edital passado da Petrobras, quando ele fez a prova, ele levou simplesmente 10 minutos fazendo uma questão de física, porque ele sabia que ele conseguiria fazer aquela questão. Aí, pegou a questão como uma questão de honra. Eu tenho de conseguir. Zerou português. Aí ele vai me procurar justamente para ter aula de português. Mas levar 10 minutos fazendo uma questão. Nós temos quantas horas? 60 questões, 4 horas. 4 horas, olha, você não tem meia hora. Porque meia hora é de preenchimento de gabarito. Então, você só tem 3 horas e 30 minutos. Dessas 3 horas e 30 minutos, quem divide para mim em 60 minutos? 6 e 6, 12, com mais 6, 18... 18, 210 minutos. 210 minutos. 210, tá certo. 210 minutos. Belezinha, ótimo, que coisa massa. Nem vou fazer esses 210 agora. Qual é a média que vocês levam fazendo a redação? A média para quem gosta de escrever é de 1h10. Quem não gosta, quem tem dificuldades na escrita, leva 2 horas. Isso fazendo e passando a limpo, e pensando, e apagando. Não, e deixando as coisas acontecerem. Vou pegar ali a Ana Cláudia, porque ela é um modelo. Meu modelo, porque ela assiste às aulas. Você aplicou a técnica, não foi? Como é que é? Dá para fazer 40 minutos. E eu fui uma das que duvidei. É. Já fiz isso, não existe, porque eu levava muito tempo a fazer. Porque você não... O outro falou, não tem técnica, gente. Quando você aprende a técnica, o certo meio que está funcionando sozinho. É incrível, né? O bacana da técnica, aliás, para ter o sucesso da técnica, você tem que aplicar bem aplicado na introdução. Aplicou bem aplicado na introdução, ó, vai fluindo assim, ó, é impressionante. É incrível. Agora tem que ter O que acontece? Então, vou pegar a média. Eu não vou pegar nem o tempo que uma pessoa que tem dificuldades para fazer leva fazendo. Vou pegar o médio mesmo. 1h10. Então, significa dizer que você só vai ter 2h20. Então, 2h20 são quantos minutos? 140 minutos. Dividido por quanto? Mentira. Porque você faz xixi. Você bebe água. E você... Então, eu vou tirar 20 minutos para esse processo. Olhar para o teto também, quando você não sabe uma questão. Então, você já não tem 1h40. Menos 20, você tem somente... Não tem 140 minutos, você tem 120 minutos.
significa dizer que você vai ter 2 minutos para cada questão. Eu acho bastante interessante, é razoável. Mas tem questões que você leva mais do que 2 minutos. É um fato. Uma questão que você sabe, você leva 30 segundos. Eu digo que você bate o olho. Você bate o olho e responde. Tem questões de português, questão de pronome relativo. Se você está bem treinada para fazer uma questão de pronome relativo, você vai bater o olho e vai saber. Aqui é a resposta. Mas, se for uma questão de coesão textual, em que ele pega um elemento que está lá no final do texto e pergunta se aquele elemento está se relacionando com um elemento que está aqui no meio do texto, você vai ter que ler reler o meio do texto e o final do texto, para ter certeza absoluta que aquela relação realmente está estabelecida. Então, tem questões que você leva menos do que 2 minutos. E tem questões que você leva mais do que 2 minutos. As questões que você leva mais do que 2 minutos, você vai priorizar? Não, você vai fazer se tiver tempo. Aí tem umas questões de informática. Cara, se você não sabe aquele conteúdo, vai ficar olhando para a questão para quê? E tem gente que fica olhando. Aí a prova se transforma em uma obra de arte. Que você só aprecia. Não dá para ficar apreciando, não. Olhou, diz assim, ah, meu Deus, não lembro disso, vou guardar para daqui a pouco. E vai, segue a vida, porque a vida é assim. Tem coisas que a gente vai conseguir e tem coisas que nós não vamos conseguir. Então, você vai ter uma média de 2 minutos. Cada minuto que você aproveita reduzindo na prova de redação vai ser extremamente precioso. Porque tem gente que tem problemas sérios com gabarito, gente. Marquei a questão corretamente. Na ansiedade, vou para o gabarito e está lá a fiscal. Faltam 10 minutos para terminar. Cara, não tem coisa que mate mais você. Você não tem nem reação. É o medo na medula. Vocês já sentiram o medo na medula? A medula treme e você fica meio congelado. Porque a ansiedade é seu pior inimigo. Pense numa coisa ruim. É alguém te apressar. Então, não dá de forma alguma para nós não pensarmos nisso aqui. Tem uma observação que eu sempre faço para os meus alunos, que é a seguinte. Se você nunca sentou para fazer uma prova inteira, não é no dia da prova que você vai conseguir fazer isso. Se não treinou, gente, somos professores e nós falamos isso para os nossos alunos. Fazer uma prova é uma atividade física. Gasta energia, inclusive. Um trabalho intelectual queima caloria. Olha que coisa bacana. O primeiro órgão que vai ser comprometido depois da primeira hora de atenção será a visão. Quantos aqui já sentiram fazendo uma prova, depois de um determinado tempo, fica tudo muito turvo, parece que as letras ficam dançando. Qual é a finalidade de levar uma barrinha de cereal? Reposição de energia. O açúcar se transforma rapidamente em energia. Oxigenação do cérebro. Enquanto você está fazendo, você precisa alongar. Depois de 1 hora, alonga. Estica as pernas. Se não quiser dar uma caminhada até o banheiro, para não perder tempo, você tem que se esticar. Tem que trabalhar a respiração. Porque se você não trabalhar a respiração, você não oxigena o cérebro e isso também interfere, compromete a sua visão. Estratégias, gente, que valem muito, muito a pena. Todo domingo, você pode dizer assim, ó, vou comer, o primeiro domingo,
eu faço planejamento de estudos com alguns alunos. Então, eu identifico uma evolução progressiva. Durante a semana, você vai fazer uma determinada quantidade de questões. No final de semana, você repete as questões que você fez, mas todas juntas. Por exemplo, na segunda-feira, eu vou estudar português. Vou fazer 5 questões de português. Na terça-feira, informática. 5 questões de informática. Na quarta-feira, conhecimentos pedagógicos, 5 questões de conhecimentos pedagógicos. Na quinta e na sexta, as específicas, 5 para cada dia. Então, você vai ter 25 questões. No domingo, eu vou fazer todas as 25 questões de todas as disciplinas de uma vez só. Na semana seguinte, você aumenta só 2 questões para cada um. Então, na segunda faz 7. Aí você tem 7, 7, 14, com mais 7, 21, com mais 7, 28, com mais 7, 35, né? 35, né? Então, 35 questões. Na segunda semana, você vai fazer quantas questões no final de semana? 35. Na semana seguinte, vai chegar um momento que você vai estabilizar com as 60 questões e vai fazer simulados de 60 questões até o dia da prova. E interessante, gente, é quando você faz as questões durante a semana, identifica as que você acertou e as que você errou. E faz comentários. Você vai fazer a questão, as 5 questões na segunda-feira, identificar quais foram as que você acertou e por que você acertou, quais foram as que você errou e por que você errou. A correção daquela questão. No domingo, quando você fizer novamente as questões, o que vai acontecer? Você vai lembrar do que você anotou. Então, se torna uma revisão. E é compromisso. Se você não estuda todos os dias, é igual academia. Não dá para você querer correr uma maratona se nem caminha até a academia, né, gente? A academia fica a 1 quilômetro de sua casa. Cuidar da respiração na corrida, né, Ana? Cuidar da respiração na corrida. Tem gente que corre assim. E de repente percebe, esqueci de respirar. A gente esquece mesmo de respirar. E quando você esquece de fazer essa respiração, você não oxigena o seu corpo e mata as células. Então, quanto mais há um comprometimento na respiração, mais rapidamente você envelhece. Ok? Então, trabalhar realmente a respiração. Das provas. O concurso constará dos seguintes tipos de provas: cargo de nível superior, prova de conhecimentos de caráter eliminatório e classificatório, abrangendo os conteúdos programáticos especificados nas disciplinas de acordo com o cargo, exceto para os seguintes cargos, e a prova de discursiva e a prova de títulos. Alguém leu aqui a pontuação para os títulos? A pontuação para os títulos vocês leram, né? Pelo amor de Deus, gente. Se você faz um concurso público, você está fazendo para passar ou para testar? Ninguém faz um concurso para testar. Mesmo que não estude, você tem uma certa crença de que pode passar. Aí, você só procura os títulos no dia que sai o resultado e você tem só 2 dias para providenciar os títulos, pelo amor de Deus. Documentação precisa estar ok. Se inscreveu, providenciou. Para acelerar o processo, tá? Os cargos de nível médio não vou apresentar, mas o mesmo processo. As provas de conhecimento terão a duração de 4 horas, que nós vimos. As partes objetivas das provas de conhecimentos constarão de questões de múltipla escolha, com 5 alternativas, sendo adotada para fins de correção a única resposta correta por questão. Da prestação das provas de conhecimentos. As provas de conhecimentos serão realizadas nos dias 9 de outubro e 16 de outubro. Já conseguiram identificar quando é que vai ser uma outra? Agora, quando é que vai ser o médio superior? Ele não apresentou isso. Horrível, gente. Achei péssimo. Eu procurei no edital todo. Achei péssimo eles não terem dado uma observação. Exato. Para ver o que vai acontecer.
Eles frisaram que, em caso de grande número de inscritos, as provas poderão ocorrer em municípios circunvizinhos. Sigamos. A prova de títulos. A prova de títulos, ela é classificatória. E aí eu tenho uma tabelinha aqui, deixa eu ver. O que é de interessante. Cadê a tabela? Não acredito. A tabela está lá embaixo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os títulos e depois mostro a tabela. O candidato que não enviar os títulos terá como classificação final a pontuação obtida nas provas objetivas. E, gente, meio ponto que seja. Faz uma diferença danada, não é? Faz muita diferença. Os títulos entregues de forma presencial deverão estar acondicionados em envelope lacrado, identificado com o nome, RG, número de inscrição. Isso significa dizer que você pode entregar de forma eletrônica? Não, por correio ou por... Ah, tá. A inscrição... As inscrições efetuadas somente serão confirmadas após a comprovação do pagamento do valor da inscrição. Não haverá, em hipótese alguma, a devolução da importância paga. Gente, esse é o professor Júlio, de informática. Prof, daqui a pouco eu vou terminar. Sente um pouquinho. Olha a pressão de início, gente. Não entendi. Ela de vez em quando... Espera aí, viu? O município de São Francisco do Conde e a FAPES não se responsabilizam por solicitações de inscrições via internet não recebidas por motivo de ordem técnica. O concurso que eu falei para vocês do IBGE, minha aluna, ela gerou o boleto e programou o pagamento no banco. A data de pagamento 23 até 23 de fevereiro. Sem querer, ela colocou para dia 23 de março na programação do banco. No dia 23 de março, debitou. Na semana para a prova, ela ficou com o cartão de identificação. Meu cartão de identificação, quando foi verificar, a inscrição dela não tinha sido feita. Como não fez? Como não fez? Que absurdo! O que é que eu faço? O que é que eu faço? Quando foi verificar no banco, a inscrição não foi debitada no dia 23 de fevereiro. A banca se responsabilizou para devolver o dinheiro? Foi um problema dela. Ficou arrasada. Estava realmente estudando. Só faz o pagamento quando tiver o dinheiro na conta e programa para o dia mesmo. Que fazer acontecer isso foi muito ruim. Felizmente, o concurso foi anulado. Ela ficou menos infeliz por causa disso. O descumprimento das instruções para inscrição via internet implicará a não efetivação da inscrição. Ao inscrever-se, o candidato deverá indicar na ficha de inscrição a opção de cargo para o qual pretende concorrer, conforme tabela constante. E aí cai na referência do que ela indicou. Você só pode fazer uma inscrição. Você não pode fazer mais do que uma inscrição. Isso também está relacionado ao cargo de pedagogia, aos cargos de pedagogia, né? Então, você não vai poder se inscrever para mais de um cargo de pedagogia. O candidato deverá efetuar uma única inscrição. Na hipótese de várias inscrições, só será considerada a última. Eu me inscrevi para um determinado cargo, mas eu descobri que eu não quero esse cargo. Aí você faz uma nova inscrição. Eles não vão devolver o dinheiro, mas você vai ter a última inscrição registrada. Não serão aceitas solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao estabelecimento deste edital. Deixa eu só apresentar para vocês uma outra coisa que aconteceu com uma aluna. Engenheira química. Para o REDA do Estado do ano passado. Lembram? Que teve também a parte da educação profissionalizante. Ela fez lá a inscrição e tinha a região de Taparica. Vocês sabem onde é que fica a região de Taparica? Na ilha? Pô, ela pensou isso também. Região de Taparica fica na região da ilha de Taparica. Gente, por coincidência, ela foi identificar o mapa das regiões do estado.
Porque o estado, ele te aloca por regiões e dentro de uma região tem uma sub-região. E ela foi identificar esse mapa por curiosidade. E identificou região de Itaparica, fica em Paulo Afonso. Fica em Paulo Afonso. E para entrar em contato com a Consultec, que ela ligava e ninguém atendia. Foi desesperador. Aí disseram para ela, você vai ter que fazer uma nova inscrição, porque isso no penúltimo dia de inscrição que ela identificou foi uma coincidência absurda. Ela identificou isso no penúltimo dia e conseguiu resolver e fez uma nova inscrição. Passou em primeiro lugar.